Então, povo, agora aqui, ó, a página 33 do livro didático. Funções das proteínas, tá? Então, a proteína, ela é essencial, ela é de grande importância no nosso corpo, tá? Nós precisamos dela para várias coisas. Então, aqui estão as principais funções, que é plástica estrutural, então ela que vai ter toda essa função de estrutura e de elasticidade, tá? Do nosso corpo, dos nossos órgãos. Então, é isso que tá falando pra gente. Olha, tá dando ali, ó, o exemplo que auxiliam na contração muscular, tá? Então, toda essa parte estrutural do nosso corpo e dos nossos órgãos é relacionado com as proteínas. Então, elas são de grande importância, tá? No momento que a gente para de comer proteínas, que a gente para de ter a produção dessas proteínas, até a nossa musculatura ela começa a ficar mais flácida, tá? Energética. Então, ela tem uma função energética. É claro que não comparado com os lipídios, mas ela consegue fazer reserva energética muito bem, tá? E ela pode ser ali, ó, fonte alternativa de energia, tá? Então, ela é uma das nossas fontes energéticas. Hormonal. Então, hormônios são substâncias que atuam no equilíbrio. A gente já falou isso umas 300 vezes, né? Os hormônios que vão controlar todinho o funcionamento do nosso corpo. Eles que vão mandar as coisas funcionarem direito, tá? Eles que comandam tudo no nosso corpo. Digestão, crescimento, sono, estresse, tudo é o hormônio que controla, tá? Então, aqui, ó, tá dando exemplo de alguns hormônios que necessitam de proteína, que é o hormônio do crescimento e o da glândula tireoide, tá? Que um tem relação com o outro, ok? A gente vai ver isso sobre os hormônios e as relações deles mais adiante, tá? Então, aqui, ó, sem proteína, não temos hormônio do crescimento, tá? Nem da glândula tireoide, que influencia no crescimento também, tá? Imunitária. Então, ó, os nossos anticorpos, eles precisam da proteína para ser formados. Então, pessoa que não se alimenta direito, não tem absorção de proteínas, ela tá mais suscetível a qualquer infecção, a qualquer doença, tá? Olha aí, ó. Estamos aqui todo mundo presos em casa, isolados por causa de um vírus, né, que tá acometendo todo o planeta. Se a gente ficar debilitado, os nossos anticorpos, eles não vão ser produzidos. Se a gente não tiver uma alimentação saudável, a gente vai ficar mais suscetível às doenças, tá? E aí, ó, função enzimática, que é aquilo que eu falei pra vocês, acho que na penúltima aula, não me recordo, que enzimas são os catalisadores. Sora, mas o que é catalisador? Aceleram, tá? Aumentam a velocidade de uma reação, tá? Então, uma reação que poderia acontecer em 1 hora, acontece em 20 minutos, por exemplo, quando tem ação dessas enzimas, tá? Aqui embaixo, ó, tá falando da desnaturação das proteínas. Então, o que é a desnaturação das proteínas? É quando a gente quebra essa ligação dos aminoácidos, tá? Aqui tá falando assim, ó. Desnaturação da proteína ocorre porque algumas ligações químicas se desfazem e com isso as proteínas deixam de funcionar. Por exemplo, aqui, ó, esse exemplo é massa, tá? Porque assim, ó, aqui é uma proteína normal. Quando se juntam vários aminoácidos, ó, assim, eles vão se juntando e eles vão se enrolando, tá? E aí, quando tem uma alteração na temperatura ou no pH,
ela se modifica, tá? E ali para vocês tem um exemplo que eu uso direto nas aulas, que é quando as meninas com cabelo cacheado fazem chapinha, tá? Então, o cabelo cacheado, ele é formado de proteínas, na realidade todos os cabelos, né? Mas o cacheado é o mais fácil da gente enxergar isso, tá? Ele sofre uma grande temperatura, né? Uma exposição a uma grande temperatura, que é a chapinha, e ele fica liso, tá? Ele se alisa. Então, no momento que um cabelo cacheado sofre um alisamento por causa de um aumento de temperatura, a gente tem uma proteína desnaturada, tá? A gente tem a quebra dessas ligações. Então, isso é uma quebra de ligação de proteínas, ó. Olha aqui, ó. Que aí tá dando exemplo a vocês, ó. Estão sendo alisados, ocorre o processo de desnaturação da proteína queratina, tá? Então, quando a gente aquece, ela se quebra e se modifica, tá? Então, ela sempre vai ficar modificada com relação a um superaquecimento, ok? Depois aqui tá falando pra nós que quando o ovo é cozido, a proteína albumina está sendo desnaturada. Então, a albumina, ela tá presente ali na clara do ovo, tá? Então, ela muda de cor. Ela é opaca, ela é transparente e ela se torna opaca, tá? Pelo quê? Pelo superaquecimento também, tá? Então, esse superaquecimento é essa alteração da forma, da cor, tá? De uma proteína. Aqui tá mostrando para nós as enzimas como catalisadores, que são os que aceleram uma reação. E aí aqui tá mostrando, ó, o sentido da reação, a energia gasta, tá? E os reagentes transformando em produtos, tá? Quando essa modificação de reagente para produto, ela não sofre a ação de uma enzima, de um catalisador, ela gasta muito mais energia para se transformar. Estão vendo? O vermelho? Quando ela tem a função, a participação de uma enzima, ela gasta menos energia, tá? Então, além de ser mais rápida, ela faz com que aquela reação tenha um gasto energético muito menor para o indivíduo, tá? Mantendo um equilíbrio energético no organismo, tá? Aqui embaixo tá falando para nós que cada enzima tem o seu substrato, tá? Então, as enzimas, elas só vão funcionar no seu substrato determinado, ok? Então, é como se fosse uma chave e uma fechadura. A chave só vai destrancar a porta se for daquela fechadura, senão ela não funciona, tá? É isso que tá falando pra nós. Vamos lá pra página 34. Então, aqui, ó, tá mostrando, ó, reagentes A e B mais enzima, produto mais enzima. Então, o que isso aqui tá mostrando pra nós? Que a enzima, ela não é incorporada na substância, tá? Ela vai ali, ela auxilia naquela reação, faz com que aquela reação ocorra mais rápido e sem gasto de energia, sem muito gasto de energia. E depois que o negócio tá feito, que o produto tá ali, ela vai embora, tá? Ela não vai fazer parte daquele produto, tá? E aqui tá mostrando pra nós que cada enzima tem o seu encaixe perfeito, ó. Então, aqui é o substrato, aqui, aqui é a enzima e aqui é o substrato. O substrato vai se encaixar perfeitamente aqui, ok? E aqui tá falando pra nós que todas as enzimas, elas têm no seu nome acrescentado a ase, tá? Então, quando o substrato é a maltose, a gente tem a enzima chamada maltase. O substrato é a sacarose, a gente tem a enzima chamada sacarase,
tá? Então, eles têm uns nomezinhos iguaizinhos, tá? Pra gente conseguir também identificar essa reação entre eles, tá? Pessoal, vou desligar o vídeo e já vou retornar, ok?